Então, estão todos animados para o nosso workshop? Então, podem reagir com algum emoji aí. Temos um ícone de reação nesse caso. Então, podem responder à vossa empolgação. Então, temos aqui o Virgílio, temos aqui o Kufa também. Então, não se esqueçam de deixar as vossas mensagens. Então, temos o campo das mensagens. Então, a qualquer momento durante o nosso workshop podem deixar um comentário, uma dúvida, uma curiosidade e no fim podemos ver. Então, iremos iniciar em menos de 1 minuto. Então, é chegado a hora na qual tantos aguardávamos e daremos início ao nosso presente workshop. Então, sejam todos bem-vindos ao workshop de design com Canva. Então, no presente workshop iremos aprender design gráfico usando a ferramenta Canva. Então, iremos saber o que é isso de Canva. Então, iremos perceber qual é a sua utilidade, qual é a sua aplicação e como é que podemos usar a ferramenta no nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, iremos avançar com o nosso workshop. Então, a primeira questão que nos aparece é a seguinte: o que é Canva? Então, acredito que algum de vocês já sabia o que é Canva. Então, tem outros elementos que se calhar nunca ouviram falar sobre o Canva. Então, Canva é uma plataforma, né? É uma plataforma online. Então, isso quer dizer que é necessário termos acesso à internet para poder acedê-la. Então, é uma plataforma de design gráfico. Então, isso quer dizer que Canva é uma ferramenta na qual podemos fazer criações gráficas, né? Então, veremos que tipo de criações podemos efetuar no Canva. Então, temos aqui que nos permite criar uma variedade de projetos visuais de forma fácil e intuitiva. Então, temos esses dois pontos, né? Então, Canva é uma ferramenta na qual temos a sua característica por ser uma ferramenta fácil, né? Fácil de usar e bastante intuitiva. Quer dizer que mesmo alguém que não tenha alguma experiência prévia ah, com ferramentas de design gráfico, então pode fazer o uso da mesma com bastante facilidade, né? Então, a ferramenta oferece diversos recursos, então, na quais esses recursos nos permite a criação de posts para redes sociais, posts, estamos a falar de publicações,
Então, podemos criar logotipos, podemos criar documentos e muito mais. Então, já ia falando qual é a sua utilidade, para que serve. Então, voltando, então, categorizando basicamente a sua aplicação ou a aplicação do Canva. Canva nos possibilita criar design para redes sociais. Então, podemos usar essa ferramenta para criar diversas publicações nas quais iremos alocar ou iremos publicar nas nossas redes sociais. Então, para quem usa redes sociais, temos aqui uma ferramenta na qual pode nos auxiliar. Então, temos aqui posts para feed. Então, temos aqui os stories para Instagram, para Facebook. Então, temos também publicações, pode ser para Twitter, LinkedIn e muito mais. Então, podemos criar capas, né? Banners. Podemos usar, por exemplo, no Facebook. Então, podemos criar banners, né? Podemos criar também alguns vídeos, né? Podemos usar a ferramenta para poder criar alguns vídeos. Temos também outros diversos materiais que podemos usar na categoria de redes sociais. Então, temos também a questão de apresentações, né? Então, para quem é estudante, para quem já apresentou um projeto para uma empresa, então já está familiarizado com apresentações. Então, a ferramenta Canva também nos possibilita fazer a criação de apresentações de forma fácil e intuitiva. Então, uma característica bastante interessante do Canva é que ela é uma ferramenta super drag and drop. Quer dizer, é só arrastar e soltar. Então, podemos criar diversos tipos de apresentações, né? Então, temos aqui apresentações que podem ser de treinamento, então, apresentações de workshops, podemos criar apresentações de alguns relatórios, né? Alguns relatórios estatísticos ou de imprensa, tanto faz. Podemos criar propostas comerciais, então podemos criar apresentações para propostas comerciais, planos de negócios e muito mais. Então, fora isso, temos também a parte que é o nosso pão do dia a dia, que são materiais para marketing. Então, queremos efetuar alguma divulgação quer seja de um evento, quer seja de um produto ou de um serviço. Então, a ferramenta Canva nos possibilita efetuar a criação de materiais para o Canva. Então, temos aí flyers, então podemos criar flyers com a ferramenta Canva, podemos criar brochuras, então é possível criar brochuras, cartazes e muito mais. Então é uma ferramenta que nos auxilia na criação de materiais para marketing. Então, temos mais outra aplicação do Canva. Então, podemos usar o Canva para a criação de uma identidade visual. Então, como podem ver, temos aqui um exemplo. Deixamos cá. Então, se estiverem aí a acompanhar, estiverem a gostar, podem deixar um sinal aí, só para saber que estão a acompanhar. Então, perfeito. O Anderson, o Virgílio puderam reagir. Então, temos Abdullah e o Sidney. Muito bom. Então, iremos continuar. Então, identidade visual. Como podem ver, aqui temos um logo, né? Então, esse logo foi aplicado em diversos componentes. Cartão de visita, como podem ver aqui, exemplo de um cartão de visita, exemplo de um papel timbrado, temos aqui a borracha. Então,
a aplicação de logo em diferentes itens, essa consistência, como vê, das cores, esse padrão, né, em outras línguas paternas. Então, isso tudo corresponde ou constitui uma identidade visual. Então, podemos usar a ferramenta do Canva para criar elementos de uma identidade visual. Então, estamos a falar do quê? Cartão de visita, convites, menus. Então, caso possui algum restaurante ou algum centro gastronômico, pode sim criar menus no Canva, logo, como havíamos falado, papéis timbrados, temos aqui um exemplo, envelopes e muito mais. Então, avançando, temos também a criação de documentos. Essa ferramenta também nos possibilita a criação de documentos. De que documentos estamos a falar? Estamos a falar de relatórios, podemos criar relatórios de venda, pode ser relatórios financeiros, relatórios de desempenho. Então, caso tenhamos uma empresa e queremos avaliar o desempenho mensal, anual, semestral, então podemos criar na ferramenta Canva. Relatórios de marketing. Então, além de criar alguns materiais de marketing, então podemos também criar o próprio relatório de marketing. Temos aqui relatórios de pesquisa do mercado. Então, para quem está familiarizado com a abertura de um negócio, então acredito que já efetuou alguma pesquisa do mercado. Então, pode usar a ferramenta Canva para preparar o seu relatório. Então, avançamos, temos a seguinte questão: quem pode usar a ferramenta? Então, com tudo isso que podemos fazer na ferramenta Canva, quem pode usar a presente ferramenta? Então, temos uma boa notícia, né? A ferramenta Canva é uma ferramenta na qual pessoas sem experiência em design gráfico podem sim fazer uso da mesma. Então, temos também empreendedores na quais possuem as suas empresas, então podem sim fazer o uso da ferramenta Canva. Profissionais de marketing e comunicação podem também fazer o uso da ferramenta Canva. Os próprios designers gráficos, né, podem sim fazer o uso da ferramenta Canva. Influenciadores, criadores de conteúdos, também organizações sem fins lucrativos, as ONGs também podem fazer. Em suma, o público em geral pode fazer o uso da ferramenta Canva. Então, iremos avançar para os requisitos para poder usar o Canva. Quais são os requisitos para poder usar o Canva? Então, para poder usar a ferramenta Canva, tais como outras ferramentas, temos alguns pré-requisitos. O primeiro deles é a conexão à internet. Então, por ser uma ferramenta totalmente online, então é necessário que nós tenhamos acesso à internet, ou seja, uma conexão à internet, para poder aceder à ferramenta e os seus recursos. Então, de preferência, uma boa conexão à internet. Então, uma conexão bastante ágil irá nos facilitar a interação com diversos recursos da ferramenta. Um outro ponto necessário é ter dispositivo compatível. Do que estamos a falar? Estamos a falar de um desktop. Então, pode ser um PC, pode ser um laptop e também temos a opção de usar dispositivos móveis. Então, temos aqui um tablet, um smartphone, então também nos possibilita aceder à ferramenta. Então, é necessário também ter um navegador, uma vez que podemos aceder à ferramenta através do website, então através do desktop, temos que ter um navegador. Então, pode ser o Chrome, temos aqui o Edge,
né? Podemos usar em Windows. Temos o Firefox, temos também o Safari para quem usa o Mac. Então, esses são alguns exemplos de navegadores. Então, para dispositivos móveis, temos o próprio aplicativo do Canva. Então, podemos usar através dos navegadores, mas também podemos baixar o aplicativo Canva na App Store ou na Google Play. Então, para os que usam o iOS, temos a App Store, e para os que usam Android, temos o Google Play. Então, por fim, não por fim, temos essa particularidade, é necessário que tenhamos uma conta para poder fazer o login na plataforma do Canva. Então, assim podemos salvar os nossos arquivos, poder achar quando necessário. Então, é necessário que efetuemos o login. Então, podemos usar a conta do Google, a conta do Facebook, ou mesmo usar o nosso e-mail pessoal. Então, são essas as diversas opções de efetuar o login. Então, temos também esse requisito não obrigatório, então diremos requisito opcional. Então, a ferramenta Canva oferece enormes recursos gratuitos, desde bancos de imagens, de ícones e muito mais. Então, porém, existem alguns recursos que são pagos, ou seja, alguns templates. Em outras palavras, templates estamos a falar de modelos já preparados e só podem ser acedidos no Canva Pro. Então, para isso, seria necessário ter um cartão crédito ou, se calhar, uma conta PayPal. Então, será que temos outras ferramentas concorrentes? Então, diríamos opcionais, não concorrentes, né? Então, opcionais porque cada uma delas oferece uma certa particularidade, né? Ou uma certa funcionalidade específica. Então, existem outras ferramentas, temos o Adobe Spark, que é da Adobe, temos o Crelo, temos o Futur, acredito que estão familiarizados com o Futur, que é muito mais para edição de fotos. Temos o Visme, Snappa, Stencil, RelayDet e muito mais. Então, um outro ponto bastante importante é falarmos sobre as vantagens e desvantagens da ferramenta Canva. Então, quais são as vantagens e as desvantagens da ferramenta Canva? Então, iremos começar com as vantagens. Por que de usar a presente ferramenta? Então, temos aqui o Virgílio que acabou comentando o Fotopeia. Exatamente, também é uma ferramenta online que podemos usar tal como o Canva, embora tenha suas próprias particularidades, né? Então, voltando, quais são as vantagens do Canva? A primeira vantagem é facilidade de uso. O Canva tem uma interface bastante fácil de entender e de usar. Então, é uma interface intuitiva e na qual é bastante ideal para iniciantes, né? Então, não é uma interface muito, não é uma ferramenta muito intimidadora, na qual você fica um pouco assustado. Daremos exemplo disso, se calhar o Adobe Illustrator ou mesmo o próprio Adobe Photoshop. Então, o Canva é uma interface bastante intuitiva. Temos também outra vantagem que é a acessibilidade. Então, a ferramenta Canva tem essa componente de acessibilidade, pois podemos aceder tanto do desktop, tanto de dispositivos móveis. Temos também a parte de recursos gratuitos. Então, a ferramenta Canva tem banco de dados de imagens, como já havíamos falado, os elementos gráficos que podemos usar sem custos adicionais, sem esquecer os próprios modelos já preparados. Temos também, já havíamos falado de templates prontos, que são os modelos.
temos também a colaboração em tempo real. Então, uma equipa pode colaborar no mesmo projeto em tempo real. Então, caso tenhamos outro membro da equipa, podem os dois, três ou muito mais colaborar no mesmo projeto. Então, temos também, já havíamos falado da versão gratuita robusta. Temos também banco de imagens, então temos acesso a uma vasta biblioteca de fotos, ícones e ilustrações. E também temos diversos formatos de exportação. Então podemos exportar os nossos projetos para diversos formatos. Então, embora tenha vantagem, também tem as suas desvantagens. Então, quais são as suas desvantagens? Então, a limitação na versão gratuita. Então, uma vez que ela tem limitações na versão gratuita, seria necessário fazer o upgrade para o Canva Pro para poder ter acesso a outros recursos. Temos também a dependência da internet. Então, existem outras ferramentas de design gráfico na qual não requer o acesso à internet. Temos o Photoshop, o Adobe Illustrator. Então, podemos fazer o uso offline. No entanto, a ferramenta Canva requer o acesso à internet. Então, já havíamos falado dos recursos limitados para designers profissionais, né? Vamos supor os que já usam Adobe Photoshop, o CorelDRAW e muito mais. Então, podem encontrar algum tipo de limitação para aquilo que são os seus objetivos, né? Então, temos também a qualidade da imagem. Então, temos algumas imagens com uma qualidade um pouco inferior, sobretudo para a versão gratuita. Então, personalização limitada, já havíamos falado, é quase o mesmo que a parte de recursos limitados para designs avançados. E temos também a dependência de templates. Então, de um certo modo, uma vez que encontramos templates já prontos ou modelos já prontos, então acabamos ficando dependentes de templates. Então, dificilmente iremos criar algo do zero, caso estejamos acostumados a usar templates. Então, iremos agora para a parte prática, né? Iremos agora para a parte prática.